Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós voltamos com a nossa série dos benefícios do INSS. E hoje nós escolhemos falar sobre planejamento da sua aposentadoria. Isso mesmo. O sonho de todo contribuinte é de se aposentar recebendo aí um benefício generoso que supra suas necessidades financeiras. Assim, todas as pessoas sonham em se aposentar recebendo o teto do INSS. E para isso é necessário que o segurado tenha contribuído ao longo da sua vida e planeje aí a sua aposentadoria. Então, primeiro nós vamos entender o que é o teto do INSS. O teto do INSS é um valor máximo que você pode receber de qualquer benefício do INSS, como, por exemplo, as aposentadorias. O Ministério da Economia fixou o valor desse teto para pagamento das aposentadorias e dos benefícios do INSS, com valores acima do salário mínimo. E esse teto ficou, esse ano de 2020, ele está em R$ 6.101,06 centavos e esse valor vem sendo pago desde janeiro de 2020. É importante mencionar que atualmente esse teto é corrigido anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. E esse índice, ele vai corrigir o poder de compra dos beneficiários do INSS de acordo aí com o aumento, do valor dos produtos e serviços no Brasil. Para que isso? Para que os beneficiários do INSS não percam o poder de compra com o seu benefício, mesmo porque ele tem uma verba alimentar. E esse teto, ele também é utilizado como valor base para as contribuições previdenciárias dos segurados do INSS. Aquelas pessoas que querem aposentar com valor mais alto, sonham aí com aposentadoria de valor mais elevado. Então é importante a gente explicar que existem dois tipos de segurado do INSS. O segurado obrigatório e o segurado facultativo. Nós vamos falar primeiro dos segurados obrigatórios. Quem são eles? São aquelas pessoas que têm algum tipo de vínculo de trabalho e recebem qualquer tipo de remuneração, pelo trabalho e são obrigados a contribuir para a Previdência Social, que é o INSS, em razão aí desse vínculo, de trabalho. Então, nós vamos saber agora quem são esses segurados. São os empregados, pelo regime do registrados, em carteira de trabalho, pelo regime da CLT, os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos. Então, algumas particularidades. As contribuições destes contribuintes, elas são realizadas pelo próprio empregador. E a alíquota de contribuição vai ser calculada aí com base no salário deles. O salário base recebido pelo empregado, pelo trabalhador. Então, quanto maior for o seu salário, vai ficar mais próximo aí do teto do INSS. Maior vai ser a sua aposentadoria lá no futuro, lá na frente. Existem também os contribuintes individuais e os conhecidos microempreendedores individuais, que são os MEIs. E tem também os segurados especiais. Então, vamos explicar. Esses contribuintes possuem uma forma diferenciada de contribuição. Qual seja? Os contribuintes individuais, eles recolhem geralmente com a alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo. E os microempreendedores individuais, que são os MEIs, contribuem com 5% sobre o valor também do salário mínimo. A lei dá esse benefício aos MEIs
por ser uma atividade que não pode aí receber um lucro contínuo e estável, né? Eles oscilam na lucratividade deles. Agora a gente precisa ter atenção. Existe a opção do contribuinte individual e do MEI realizar a complementação para chegar a contribuir 20% sobre o valor do salário mínimo. Isso é feito para que esses segurados tenham acesso a aposentadorias melhores no futuro, como o caso da aposentadoria por pontos. Contribuindo com 5% o MEI e ou 11% o contribuinte individual, os trabalhadores terão acesso aí somente à aposentadoria por idade. Já os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, em regime de economia familiar, o pescador artesanal e o seringueiro, o extrativista vegetal, eles não contribuem de forma direta para a Previdência. Esses segurados, eles têm descontado um percentual do valor dos produtos vendidos por eles. E esse percentual, ele é um desconto previdenciário destinado aí ao INSS. Agora nós temos os segurados facultativos. Quem são eles? São as pessoas que não têm vínculo de trabalho, mas querem contribuir para a Previdência Social por livre e espontânea vontade. Geralmente são as pessoas que estão aí desempregadas, que não querem atrasar a sua aposentadoria ou perder a qualidade de segurado, ou também estudantes que já estão aí preocupados com o futuro. E, em regra, esses segurados facultativos contribuem com 11% sobre o valor do salário mínimo, igual aos contribuintes individuais. E também existe a possibilidade de complementar o recolhimento para chegar aos 20% de contribuição sobre o valor do salário mínimo, e com isso tem um objetivo de conseguir melhores aposentadorias no futuro e não só aposentadoria por idade. Um minutinho, vamos beber uma aguinha para hidratar. Também é possível que existam segurados facultativos de baixa renda, que nesse caso vão contribuir com 5% sobre o valor do salário mínimo. E essa modalidade, ela é destinada somente para quem realiza atividades domésticas e que não possuam nenhum tipo de renda. E que também estejam cadastrados aí no CAD único, do CRAS. Porém, quem contribui com esse percentual só terá direito à aposentadoria por idade. E também os outros benefícios não programáveis, como auxílio-doença, salário maternidade e etc. Mas agora chegou o momento da gente fazer a seguinte pergunta: como que eu vou receber o benefício da aposentadoria com o valor do teto, próximo do teto? Ou melhor, a gente pensa que vai ser igual ao teto. Aqui é o 6.101,06. E essa pergunta fica atormentando as pessoas. Eu quero me aposentar no teto. E eu já vou te adiantar que é impossível receber a aposentadoria no valor do teto do INSS. Sim, é isso mesmo, é impossível. E por que isso acontece? Porque os índices de correção, eles mudam com uma certa frequência. Ele não é sempre o mesmo. E isso é que vai impactar. Só para ilustrar e te fazer entender melhor essa dinâmica, eu te falo quais são esses índices de correção que foram utilizados aí ao longo dos anos. Eles são o ORTN, o INPC, depois veio o IRSM, depois o IPCR, depois o INPC, voltou para o INPC de novo, depois veio para o IGPDI,
depois voltou em 2004, a partir de 2004 até agora, vem sendo corrigido pelo INPC. Então, desde 2004, não mudou o índice de novo. Agora é preciso ter atenção, porque um ano a inflação sobre os produtos e serviços pode ser muito grande, já em outro não, né? Pode não ser. E tudo isso vai modificar esse valor do teto do INSS, tornando-se aí impossível que o segurado se aposente com o teto, pelo teto, exatamente por essas variações nesses índices de correção. Ou seja, a gente pode se aposentar perto do teto, não pelo teto. Geralmente, a diferença entre o valor do teto e o valor máximo que a gente consegue se aposentar vai girar aí em torno de R$400. Isso hoje, né, em 2020. A boa notícia, como diz, a parte boa, é que o benefício ele é reajustado todos os anos, aí com base no INPC. E o segurado não vai perder o seu poder de compra, né, com o passar dos anos. Só não vai conseguir se aposentar com o teto, vai ser próximo, né, não chega a ser igual. Então, como que eu vou planejar para conseguir me aposentar próximo ao valor do teto do INSS? Eu vou precisar te dizer que será bastante difícil isso, principalmente agora que a reforma da Previdência está em vigor. A reforma, ela alterou o PBC, que é período da base de cálculo, que é todo o período que você contribuiu durante toda a sua vida. Com as novas regras, que aí já estão vigentes desde 13 de novembro de 2019, quer dizer, o ano passado, está quase fazendo um ano, quem se aposentar agora terá o PBC, que é o período base de cálculo, que vai levar em conta a média de todas as suas contribuições desde julho de 1994. Isso significa que para você conseguir se aposentar com o teto, ou aliás, próximo ao teto, todas as suas contribuições devem ser pagas com base no valor atual do teto do INSS, que hoje é 6 mil e pouco. Além disso, existe um redutor para a maioria das aposentadorias depois de feito esse PBC aí, que funciona da seguinte forma: da média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 94, você vai receber 60% desse cálculo, mais 2% ao ano de contribuição acima de 20 anos, né, de contribuição para os homens e 15 para as mulheres. Ou seja, se você quiser 100% do valor de todos os seus salários de contribuição, você terá que contribuir durante 40 anos, se for homem, ou 35 se for mulher. Por exemplo, é bom a gente citar exemplo que é mais fácil de entender. Se um homem que trabalhou, tem 30 anos de contribuição, ele vai receber 60% desses valores com aposentadoria, mais 20%, que são 2% vezes 10 anos. Ele trabalhou 10 anos acima de 30 anos, né? Além, ele trabalhou 40 anos. Isso vai dar 80% do período de base de cálculo. E isso faz com que o benefício caia, tenha uma queda. Por quê? Porque a pessoa só vai receber 80% da média de todos os seus salários de contribuição. Voltando aí ao assunto principal, quando você for solicitar sua aposentadoria, será feita aí a média de todos os seus salários de contribuição que tiverem como valor
o teto do respectivo ano de contribuição para depois ser aplicado o redutor. É bom a gente entender também como que vai funcionar isso, os tipos de segurado e como que eles vão contribuir com o teto. Dependendo de qual tipo de segurado você seja, o modo de contribuição será diferente para receber um benefício próximo ao teto. Então, se você for um segurado empregado da CLT, empregado doméstico e trabalhador avulso, né, caso você receba um valor de salário superior, igual ou acima do teto, você não vai precisar fazer nada. Como é a empresa que vai fazer a sua contribuição e o valor dela é baseado na sua remuneração, você não precisa se preocupar. Vamos dar um exemplo prático. Você trabalha como contadora em uma empresa e ganha R$7.000 por mês no ano de 2020. Como o teto do INSS no ano de 2020 é 6.101,06, você ganha acima do valor do teto. E aí, o seu salário de contribuição será baseado no teto. Então, vai contribuir, vai descontar, vai contribuir para a Previdência sobre 6.101,06. Entendeu? Não é sobre os 7.000, porque você ganha acima. Então, o valor, a base de cálculo é o teto. Agora, existe também a situação, né, se você recebe menos que o teto. Então, o teto é 601, aí você recebe 4.000, por exemplo. Aí as coisas vão complicar um pouquinho. Você não pode complementar a sua contribuição se você é empregado doméstico ou avulso, trabalhador avulso. Porque, como eu disse anteriormente, é a empresa que realiza a sua contribuição. O único jeito de você fazer uma complementação é recolhendo como contribuinte individual ou MEI, né? E como que você vai fazer isso? Você precisa ter atividades como autônomo ou como microempreendedor individual. Você vai subtrair o seu salário de empregado, que é os 4.000, né, empregado ou empregado doméstico ou trabalhador avulso, pelo valor do teto do INSS daquele ano. Esse ano de 2020 é 601,06. Então, você pega esse valor e diminui 4.000. Então, vai sobrar 2.000 e alguma coisa. Então, imagina que você trabalha em um exemplo bem prático, como professor em uma escola privada e ali você ganha R$4.000 por mês, nesse ano de 2020. Como o teto nesse ano é 601,06, você terá que complementar a sua contribuição em cima desses 2.101,06. Assim, se você exerce alguma atividade remunerada, como contribuinte individual, que é o autônomo, ou como MEI, você pode fazer essa complementação, tá? E como o professor do nosso exemplo, a gente pode dar aulas particulares e a alguns alunos, por exemplo, e ser enquadrado aí como MEI. Assim, a forma correta de fazer a contribuição é recolher 20% sobre o valor que falta do seu salário subtraído com o valor do teto no respectivo ano, e não 5% ou 11%. Ou seja, 2.101,06 vezes 20% vai dar uma contribuição aí complementar de R$ 420,21. Agora, como contribuinte individual e MEI, ou segurado, né, que é o segurado também facultativo, esses tipos de contribuinte têm um jeito mais fácil de conseguir contribuir sempre aí com o teto. É necessário que você sempre contribua com 20% sobre o valor do teto daquele respectivo ano. Então, vamos dar um exemplo. Você é estudante do ensino superior, não trabalha ainda, mas quer adiantar sua aposentadoria como segurado facultativo, começando aí no ano corrente, 2020. Você deverá pagar 20%
sobre o valor do teto do INSS. Então, 20% sobre 6.101,06, que hoje dá R$ 1.220,21 por mês para a Previdência como segurado facultativo. Esse pagamento ele deve ser mensal e terá que durar né, por todo o tempo, sabe? Não pode parar não. Só assim você vai garantir uma aposentadoria perto do teto, ok? E o segurado especial? Os segurados especiais não podem se aposentar com valores próximos ao teto do INSS. Isso porque a contribuição desses segurados, ela é indireta. Geralmente vai incidir na venda dos produtos rurais, por exemplo. E a forma de comprovação, né, desse recolhimento se dá através de demonstração da atividade rural. Assim, por lei, o segurado especial receberá somente um salário mínimo por mês na sua aposentadoria. Então, sendo segurado especial, não é possível se aposentar perto do teto. Agora, existem outras formas para você aumentar, né, para você majorar o valor da sua aposentadoria. Se você não teve a possibilidade de recolher próximo do teto, em cima do teto do INSS com o passar dos anos, existem outras formas de aumentar o valor da sua aposentadoria. Nesse caso, nós estamos falando das conhecidas revisões de aposentadoria. Mas esses casos servem apenas para quem já se aposentou e será assunto para um próximo vídeo. Vale lembrar, meus queridos alunos, que em toda e qualquer situação que envolva seus direitos, é bom você ser acompanhado por um profissional especializado. E no caso aqui debatido, um profissional especializado em direito previdenciário, para que ele te ajude a trilhar o caminho correto. Eu te agradeço por prestigiar, né, o nosso canal. Se inscreva, deixe seu like para receber notificações de novos vídeos e divulgue para seus amigos, para sua família, pois todas as pessoas precisam planejar o seu futuro. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Até lá.